Eu acho interessante a gente citar que o setor da construção civil, ele serve como uma referência de como anda a nossa economia, né? Exatamente, é um dos precursores, né? Então, se estão construindo mais imóveis, logo vai ter mais gente habitando, entregue os imóveis, movimenta outras áreas, como, por exemplo, setor de imóveis, de eletrodoméstico. Então, você comprou a casa, precisa mobiliar, precisa colocar eletrodomésticos, precisa alguma reforma, adaptação no imóvel novo. Então, o setor de concreto, de cimento, é justamente um dos precursores da economia. Fala assim, ele está crescendo, é sinal de que isso vai puxar o crescimento de toda a economia em breve, né? Um período bem curto. Olha, a gente torce muito para isso, né? Porque realmente a gente vê nas imagens, é um efeito cascata, né? As pessoas ali trabalham, precisam de mão de obra, enfim, vai gerando uma cadeia ali de emprego, renda, realmente é um setor muito importante. Só que esse ano a gente está com uma taxa de juros muito elevada, o que pode frear, né, a compra de novos imóveis. Então, nesse cenário todo, professor, o que a gente pode esperar para 2025 no setor da construção civil? A gente pode esperar crescimento, apesar de algumas questões, né? Então, tem alguns pontos que preocupam, eu fiz uma anotação aqui. Uma delas são, efetivamente, os juros altos. Então, com a taxa de juros mais elevada, isso a gente tem uma dificuldade de financiamento. Outra é mão de obra mais escassa. Como a gente tem mais pessoas trabalhando e o nível de desemprego mais baixo, O dinheiro está mais caro. Acho que a gente conseguiu recuperar aqui o sinal com o professor. Professor, vamos lá. Acho que agora a internet está ok. Desculpa, acho que tem algum problema aqui. Então, eu estava pontuando algumas questões que são desafios para esse ano. Um deles é a questão dos juros altos, como você citou, torna o financiamento mais caro e começa a restringir para alguns tipos de renda mais baixa. Outro é a questão da mão de obra escassa. Com mais pessoas trabalhando, mais emprego, mais renda, sobra menos mão de obra para alocar para a construção civil, que tradicionalmente demanda bastante mão de obra. Outra questão é a inadimplência da população. Apesar de termos mais pessoas trabalhando, o nível de inadimplência continua alto. Então, para um financiamento, é um outro complicador. E um quarto ponto que também é importante observar, a falta de recursos para financiamento imobiliário. A principal fonte de recurso para financiamento imobiliário, tradicionalmente, é a poupança. E as pessoas têm diminuído o volume da poupança e direcionado para outros tipos de investimento. Então, esses são alguns desafios que o setor vem crescendo, extremamente importantes, mas precisa ainda superar para esse ano que a gente continue crescendo. E uma coisa, outra importante, rapidinho, é que apesar da gente ter crescido e recuperado perda dos últimos 2 anos, nós estamos em níveis abaixo de 2014, que é o período pré-crise ali de 2015, do governo Dilma, quando a economia teve uma perda muito grande. Então, não estamos no melhor momento, estamos voltando, tentando recuperar 2014, que foi um dos melhores anos para o setor de concreto até o momento. A gente vai seguir de olho aqui.